Oi, gente, a gente vai trabalhar agora com ácidos nucleicos, tá? Os ácidos nucleicos, eles são polinucleotídeos, então eles são polímeros, né? Na verdade, heteropolímeros, né? Na química, quando a gente tem um polímero, o polímero ele é formado por várias unidades que se repetem. Como as unidades não são idênticas, são unidades diferentes aqui, a gente pode classificar o DNA e o RNA, que são ácidos nucleicos, como heteropolímeros. Eles são polinucleotídeos, então o nucleotídeo é a unidade formadora deles, e existem alguns outros nucleotídeos que a gente trabalha em outros conteúdos, como metabolismo energético. Então a gente tem, por exemplo, ATP, ADP, NAD, FAD, que são nucleotídeos do metabolismo energético que não entram na composição de um ácido nucleico como a gente tem aqui. Mas para a composição do ácido desoxirribonucleico, que é o DNA ou ADN, e do ácido ribonucleico, que é do RNA ou ARN, a gente trabalha com os seguintes nucleotídeos. O nucleotídeo ele é formado por um fosfato, ligado a uma pentose e ligado a uma base nitrogenada. Quando a gente vai trabalhar com nucleotídeo, o fosfato ele nunca vai mudar. O que pode mudar é a pentose, que pode ser a ribose, C5H10O5 no caso do RNA, do ácido ribonucleico, ou C5H10O4, que é a desoxirribose que a gente vai encontrar no DNA. A base pode ser púrica ou pirimídica. Esse pedaço aqui é um pedaço que varia. Como a pentose e a base variam, a gente chama eles de nucleosídeo. O nucleosídeo é a parte variante dentro de um nucleotídeo. Voltando à estrutura do nucleotídeo como um todo, a gente vai ter o fosfato ligado à pentose. Só que a pentose, ela tem 5 carbonos. O carbono de número 1 é o carbono ligado à base, aí vem aqui o carbono 2, o carbono 3, o carbono 4 e o carbono 5 ligado ao fosfato. Então são 5 carbonos que a gente vai ter aqui. No DNA eu encontro desoxirribose, no RNA eu encontro a ribose. Então encontrei um ácido nucleico, percebi que ele tem ribose, já sei que é RNA. Percebi que ele tem desoxirribose, já sei que é DNA. A base nitrogenada ela é formada por anéis de carbono e nitrogênio. Quando a base tem 2 anéis, a gente chama ela de púrica ou purina. Quando a base tem um anel, a gente chama de pirimídica ou pirimidinas. As bases púricas, tanto para DNA como para RNA, são adenina e guanina, que a gente vai acabar simbolizando com A e G. Já as bases pirimídicas, elas são timina, uracila e citosina. Nós vamos encontrar a citosina tanto no DNA como no RNA, mas se eu encontrar um ácido nucleico com timina, eu sei que é DNA. A timina ela é exclusiva do DNA. E a uracila, por sua vez, é exclusiva do RNA. Então, em termos de estrutura, é isso que a gente tem. Onde que esse material vai estar funcionando, vai estar atuando? O RNA, a gente vai estudar mais na parte de expressão gênica, quando a gente trabalha com a síntese das proteínas. O DNA, a gente vai trabalhar já de agora, ele é o comandante do metabolismo. Então, procariontes, como as bactérias, e eucariontes, como protista, fungo, planta e animal, todos eles têm o DNA como material genético. Em vírus é que pode ser o RNA ou o DNA, o material genético, mas nos organismos celulares que a gente tem, o DNA é o comandante. Então, o DNA é responsável pela hereditariedade, ele é quem comanda o metabolismo da célula e tem todas as informações. Então, tudo no nosso corpo, para ser produzido, a gente se baseia na informação que está numa sequência de bases do DNA. Quando é um organismo procarionte, esse DNA ele tem as extremidades unidas, ele é um DNA circular, não associado a proteínas chamadas histonas, e ele fica no nucleóide, porque bactéria não tem núcleo. Mas quando é um eucarionte, o eucarionte ele tem núcleo. Então o material genético vai estar dentro do núcleo, ele tem as extremidades livres e ele está associado a histonas. O DNA é um polinucleotídeo que contém duas fitas retorcidas. O James Watson e o Francis Crick disseram que a molécula de DNA era como uma escada retorcida. Se a gente for parar para analisar, né, a gente vai ter duas fitas antiparalelas. A questão da escada retorcida a gente vai ver já. Duas fitas antiparalelas por quê? Para que uma fita se encaixe na outra, é como se uma fita do DNA tivesse de cabeça para cima e a outra tivesse de cabeça para baixo para elas se encaixarem. Vejam que eu coloco aqui, ó, uma fita começa no 5, acaba no 3, a outra começa no 3 e acaba no 5. O que é isso, 5 e 3? Vamos lá. Eu tenho uma fita que começa no 5, aqui eu estou colocando ela no plano, para a gente poder entender melhor, e acaba no carbono 3. Como assim? Imaginem que aqui é um pedaço da molécula de DNA.
Esse carbono é o carbono de número 1, esse é o de número 2, esse é o de número 3. Esse é o carbono 4 e esse é o carbono 5. Percebam que essa fita, o carbono que está começando aqui é o carbono 5 e o último aqui é o carbono 3. Por isso uma fita vai no sentido 5 linha, 3 linha. Se eu acompanhasse aqui os nucleotídeos que vão vir embaixo, lá no final, o último carbono seria o carbono 3. Por isso uma fita 5 linha, 3 linha. Para as bases nitrogenadas se encaixarem, porque o encaixe entre uma molécula, entre uma fita e outra do DNA é feito por ligações entre as bases nitrogenadas, nós teríamos que colocar outra fita de cabeça para baixo. E aí, ó, tá aqui a base. Carbono 1, carbono 2, olha aqui, ó, carbono 3, ligado aqui o 4 e aqui o carbono 5. Percebam que aqui o último carbono é o carbono 5. Então, na outra fita eu começo no 3 e acabo no 5. Então, quando eu digo que o DNA é uma fita 5 linha, 3 linha, a outra 3 linha, 5 linha, é porque são duas fitas com uma de cabeça para cima e outra de cabeça para baixo. Então, a molécula de DNA, ela tem duas fitas formando uma escada retorcida. Se eu for parar para analisar, eu preciso entender algumas ligações. Existe uma ligação que está conectando, ó, o nucleotídeo de uma fita ao nucleotídeo da mesma fita. Aqui eu teria uma outra ligação para o nucleotídeo que está lá embaixo. Aqui eu teria uma ligação com o nucleotídeo que está aqui embaixo. Mas também existe uma ligação entre as fitas. Aí eu tenho que deixar bem claro quem são essas ligações. Entre as duas fitas, a ligação que existe aqui é uma ligação chamada ligação de hidrogênio. Existem ligações de hidrogênio entre as fitas do DNA. Então, o que une uma molécula a outra é ligação de hidrogênio. Então, se aqui eu tivesse, por exemplo, uma guanina, eu teria do lado de cá uma citosina, e entre elas eu teria ligações de hidrogênio. Aqui o que vai estar unindo uma fita a outra são ligações de hidrogênio. Agora, o que une uma fita, né, os nucleotídeos de uma mesma fita, é um outro tipo de ligação que a gente chama de ligação fosfodiéster. Essa ligação fosfodiéster é a ligação que vai unir os nucleotídeos de uma fita aos nucleotídeos da mesma fita. Então, ó, unindo aqui fosfato de um nucleotídeo a pentose do outro, eu tenho a ligação fosfodiéster. Então tem que ficar claro. Eu tenho duas fitas, então eu tenho que comunicar o nucleotídeo com quem está embaixo e tenho que comunicar o nucleotídeo com o da fita complementar. O nucleotídeo se liga à fita que está embaixo. O nucleotídeo se liga ao nucleotídeo da mesma fita, o nucleotídeo que está embaixo, pela ligação fosfodiéster. E entre as fitas eu vou ter o quê? As ligações de hidrogênio, tá? Então, na hora que eu falo de uma escada retorcida, o corrimão da escada é fosfato, pentose, fosfato, pentose. E os degraus dessa escada são as bases nitrogenadas e as ligações de hidrogênio. Então, a estrutura do DNA é uma contribuição dos estudos do Jamie Watson e do Francis Crick. Quando a gente vai analisar a regra de Chargaff, Chargaff é um cara que fez uma análise e percebeu o seguinte: a quantidade de adenina mais guanina, que são as bases púricas, sobre a quantidade de timina mais citosina dava igual a 1. Então, se essa relação está dando 1, você precisa entender que é porque a quantidade de bases púricas, é igual à quantidade de bases pirimídicas. Então, numa molécula de DNA, metade das bases são púricas e a outra metade é pirimídica. Por quê? Porque ela é formada por duas fitas antiparalelas e complementares. Como elas são complementares, existe uma regrinha. Sempre uma base púrica vai se ligar a uma base pirimídica. Então, se porventura nós tivermos assim aqui, se porventura eu tiver uma fita adenina, timina, guanina, citosina, timina e adenina, a fita complementar vai ficar da seguinte maneira: se é uma base púrica, embaixo tem que ser uma pirimídica, mas a adenina sempre se liga à timina, a timina sempre se liga à adenina, a guanina sempre se liga à citosina, a citosina sempre se liga à guanina, a timina à adenina e a adenina à timina. O que eu preciso que vocês entendam? Se eu tiver 1, 2, 3, 4 adeninas, eu tenho que ter 1, 2, 3, 4 timinas. Então, se eu tiver 20% de bases adenina,
20% vai ter que ser timina, porque a adenina sempre vai se ligar à timina da fita complementar. Se eu tiver 35% de bases guanina, eu vou ter que ter 35% de bases citosina. Essa situação ela é sempre válida, ela é sempre comparada. Agora, foi o que nós combinamos, que unindo uma fita à outra, entre as bases nitrogenadas existem ligações de hidrogênio. Só que entre a adenina e a timina existem 2 ligações, e entre guanina e citosina existem 3 ligações de hidrogênio. Entre timina e adenina sempre 2, e entre adenina e timina, aqui 2, e entre guanina e citosina sempre 3. Quanto mais ligações de hidrogênio eu tenho entre as fitas, mais difícil é de separá-las. Então é óbvio que uma molécula que tem muito mais guanina e citosina vai ter uma estabilidade muito maior do que uma molécula que tem mais adenina e timina, porque vai ter uma quantidade de ligações de hidrogênio maior. Uma outra situação que vale a pena destacar é a situação do mesença Stahl. Eles mostraram que a duplicação do DNA é uma duplicação semi-conservativa. E aí eles mostraram isso experimentalmente, que a gente vai estar analisando como é que foi esse experimento. Galera, na hora de duplicar o DNA, as células elas estão preservando a informação para passar para a próxima geração. Então, duplicação ou replicação do DNA é um procedimento de quando a gente quer preservar a informação para passar para a próxima geração. Então, em células eucarióticas, por exemplo, existe, no caso do nosso corpo, por exemplo, antes de a célula se dividir, existe uma fase chamada de intérfase ou interfase, Na intérfase, a gente tem um período chamado fase S, que é a fase onde a gente duplica o material genético. É muito importante que essa duplicação seja feita de maneira correta, porque assim eu estou preservando as informações e passando para a próxima geração a mesma informação que essa célula tinha. E existia uma dúvida se essa duplicação era conservativa, semi-conservativa ou dispersiva. O James Watson e o Francis Crick, em seus estudos, já davam uma ideia mais ou menos de que acreditavam que a duplicação seria semi-conservativa, e assim ela é. Mas a prova experimental disso foi por meio de Mezenzel e Stahl, que fizeram um experimento utilizando bactérias, que as bactérias vão se multiplicar rápido, então dá para a gente analisar várias gerações em pouco tempo. Isótopos do nitrogênio, o N14 e o N15, para fazer uma análise, e a centrífuga para fazer a análise de densidade disso aí. Então vejam só, eu tenho aqui uma molécula mãe com 2 fitas, as fitas complementares, e eu tenho aqui, se a duplicação fosse conservativa, quando eu fosse gerar outra molécula de DNA, uma molécula ficaria com as 2 fitas velhas e uma molécula com as 2 fitas novas. No modelo semi-conservativo, cada molécula teria uma fita velha que serviu de molde para a fita nova. E no modelo dispersivo seria um pedaço, em cada fita teria tanto pedaços novos como velhos. Hoje a gente sabe que a duplicação é semi-conservativa e deve a um experimento como esse. Cultivamos bactérias e essas bactérias foram nutridas com o isótopo N15 do nitrogênio. E aí por várias gerações a gente fez isso, até que todo o DNA delas tinha apenas o isótopo N15. Pegamos esse DNA, levamos para uma centrífuga e a análise dos dados nos mostrou uma densidade como essa aqui. Essa é a marcação do DNA contendo apenas N15. Para que essas bactérias pudessem se reproduzir numa próxima geração, foi fornecida a elas apenas o N14. Pegamos esse DNA da F1, levamos para a centrífuga e o que nós obtivemos foi uma faixa de DNA aqui, ó. A faixa de DNA estava aqui intermediária, aqui no meio. E o que foi que a gente percebeu então? Que se a duplicação fosse conservativa, eu tinha que ter uma marcação de N14, mas eu tinha que ter continuado com a marcação do N15. Então, nessa primeira rodada, eu ainda não sei como é a duplicação do DNA. Mas pelo experimento, como eu não tive a preservação aqui da faixa contendo só N15, eu entendo que ela não pode ser conservativa. Então, na primeira rodada aqui de duplicação, o que a gente vai concluir? Que da parental para F1, eu entendi que essa duplicação não é conservativa. Eu agora tenho uma dúvida. Ou ela é semi-conservativa ou ela é dispersiva. Mais uma vez, fornecemos o N14 e as bactérias se multiplicaram. Quando elas se multiplicaram, o que foi que aconteceu? Nós continuamos com essa marcação aqui, que era a marcação que nós já tínhamos, mas apareceu também uma outra marcação menos densa. Ou seja,
A duplicação agora, eu tenho certeza que não pode ser dispersiva. Porque se ela fosse dispersiva, não tinha como ficar aparecendo dois tipos de marcação. Não tinha como eu ter DNA diferente. Então, qual é a conclusão que a gente tira? A conclusão que a gente tira é que a duplicação ela é um processo semi-conservativo, onde uma molécula de DNA apresenta uma fita velha que serviu de molde para uma fita nova. Só que aí vamos lá. Quando essas duas fitas se separam, eu fico aqui, ó, contendo uma fita que tem N15, a outra fita que contém N15. Aí eu vou produzir a molécula nova, mas agora eu só forneci para ela o N14. Olha como que ficou aqui. Ficou uma molécula com uma fita de N15, uma outra molécula com uma fita de N14. Gente, vê se bate, ó. N15 com N15 aqui no parental, essa densidade. Na F1, N15 com N14 aqui nessa outra densidade. Concluímos que não poderia ser conservativa. Aí, vamos fazer essas bactérias se multiplicarem de novo. Mais uma vez eu vou fornecer o N14. Vamos separar aqui as fitas, ó. Separa aqui as fitas. E todas as fitas novas que eu vou colocar aqui, ó. Tinham 4 fitas, aqui as 4. Todas as fitas novas que eu vou produzir, todas elas apresentam agora o quê? A fita nova de N14. Só que é o que foi que aconteceu. Continuei com moléculas N15 e N14, tá aqui a marcação delas. E agora tive moléculas que têm apenas o N15, tá aqui a marcação. Então esse experimento, que é o experimento de Mezences et al., provou que a duplicação do DNA é um processo semi-conservativo. Gente, na hora de fazer a duplicação do DNA, existem várias enzimas envolvidas no processo. Quando a gente vai trabalhar com a duplicação, às vezes quando a gente estuda que separa as fitas, a gente imagina que vai separar uma fita inteira da outra. Se eu separar a fita inteira da outra, eu vou embolar tudo, eu vou gerar emaranhados, porque as ligações de hidrogênio são interações elétricas entre os componentes. E aí a adenina de uma fita lá no canto podia se interagir com a timina lá embaixo, então a gente não faz isso. A gente abre pedaços ao longo do DNA para começar a duplicação, que nós chamamos de forquilhas de replicação. Quando você é um organismo procarionte, como uma bactéria, você abre uma forquilha e faz o processo todo. Quando você é um organismo eucarionte, ao longo de uma mesma molécula de DNA, nós vamos abrir várias dessas forquilhas de replicação. Então, simultaneamente, o DNA está sendo duplicado em vários pontos ao mesmo tempo. Mas, para isso, eu começo o processo com a DNA topoisomerase, que é um tipo de girase. Ela vai deselicoidizar a molécula de DNA, vai tirar ela daquele contorcimento e colocar no plano. Mas isso é feito através de clivos em pontos específicos para manter no plano. Quando eu mantenho a molécula no plano, vem a helicase. A helicase, ela quebra as ligações de hidrogênio para separar uma fita da outra. Mas na hora que eu separo, a tendência é voltar. Para isso eu conto com as proteínas de unidade unifilamentar. Essas proteínas de unidade unifilamentar vão manter as fitas separadas para que eu possa iniciar o processo. O que eu quero produzir é uma nova fita de DNA, então eu preciso da DNA polimerase, porque eu vou polimerizar, ou seja, juntar pedacinhos menores para formar um polímero, mas eu vou polimerizar desoxirribonucleotídeos para formar o DNA. Contudo, a DNA polimerase ela é incapaz de iniciar o processo de duplicação. Ela pode dar sequência, são alguns tipos, né? Em procarionte a gente tem lá alguns tipos, em eucarionte outros tipos, mas sintetizando a ideia do que todas elas fazem, as enzimas do tipo DNA polimerase elas vão dar sequência à duplicação, corrigir erros e substituir ribonucleotídeos por desoxirribonucleotídeos, ou seja, substituir pedacinhos de RNA por pedaços de DNA. Para isso, eu vou precisar da RNA polimerase, porque a DNA polimerase ela é incapaz de iniciar o processo. Como ela é incapaz de iniciar o processo, nós teremos um tal de primer, que é o início do procedimento que é feito pela RNA polimerase. Então essa RNA polimerase ela vai começar a trabalhar no seu procedimento, e quando eu abro a forquilha de replicação, na origem da forquilha, que é no meio do processo, quem começa aqui, estou sintetizando com esse laranja aqui, é a RNA polimerase. Aí ela começa o procedimento e quem dá a sequência é a DNA polimerase. Então eu tenho um pedacinho de RNA seguido de um pedaço de DNA.
Só que essas enzimas, elas só conseguem construir no sentido 5' 3'. Elas só conseguem construir no sentido 5', 3. Então, quando eu abrir aqui, essa enzima começa para a esquerda, depois vem a DNA polimerase e continua. Mas aqui, conforme eu for abrindo a molécula, ela vai continuando. Do lado de cá, eu tenho que esperar ir abrindo para ir começando o tempo inteiro. Então aqui eu começo uma vez e continuo. Aqui eu começo, paro. Começo de novo e paro. Por quê? Porque eu só faço no sentido 5 para o 3. Vamos ver aqui embaixo? Aqui embaixo quem vai começar o processo é a RNA polimerase. Só que a RNA polimerase vai do 5 para o 3. Então agora na fita de baixo, ela vai para a esquerda. Quer dizer, ela vai para a direita. Quando ela for para a direita, ela começa com a RNA polimerase e quem vem dar sequência aqui é a DNA polimerase. Conforme ela vai abrindo, eu vou dando sequência. Vou dando sequência. Só que o lado de cá não vai ser assim. O lado de cá, o 5 está para dentro. Então, ó, comecei com a RNA polimerase, vou continuar com a DNA polimerase. Comecei de novo com a RNA polimerase, vou dar sequência de novo com a DNA polimerase. E aí vai. Gente, o que vai acontecer? Depois, esses pedacinhos de RNA são substituídos por pedaços de DNA pela DNA polimerase e os pedaços menores serão unidos uns aos outros pela ação da DNA ligase, tá? Se a gente for prestar atenção, o que vai acontecer? Na hora de duplicar, a gente vai ter esse procedimento. Uma fita, ela vai ser, um pedacinho aqui vai ser mais lento do que o outro pedaço. Aí a gente diz que essa fita aqui será a fita retardada, também chamada de descontínua. E essa outra fita será a fita acelerada ou contínua. E esses pedacinhos que tem, tanto de um lado como do outro, né? Veja que em cima e embaixo a gente teve uma parte acelerada e uma parte retardada. Esses pedaços aqui são chamados de fragmentos de Okazaki. Esses fragmentos recebem esse nome em homenagem ao Okazaki, que foi o descobridor desses pedacinhos aqui, tá? Então esse é o procedimento de duplicação do material genético, que é extremamente importante para a manutenção das informações e passagem para a próxima geração.